Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos, sabe? Como anda a nossa vida. O que temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então para um pouquinho e vem aqui pertinho do rádio. Chega aqui bem pertinho do seu amigo Oliveira Júnior e, se possível, erga um pouquinho o volume. Vamos conversar. Sabe, meu querido, tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Não, mal por mal, não. Mas façam sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Entendeu? Não façam o mal, não pague o mal com o mal, não, esquece o mal. Não, você não vai praticar o mal com ninguém, vai fazer o bem para todos. Ah, mas a pessoa me maltrata, faça o bem para ela. Mas a pessoa não está nem aí para mim, não tem problema, faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Esse é um dito popular que deveria ser muito utilizado. Faça o bem sem distinção de pessoas. Sabe, o maior exemplo que Jesus nos deu quando ele esteve aqui nessa terra foi justamente isso, amar a todos sem exceção, respeitar a todos. Você e eu podemos fazer a mesma coisa, devemos fazer a mesma coisa. Devemos aprender, exercitar, praticar. E entenda, não é esse o objetivo. Você não vai fazer o bem para receber o bem, mas a vida é uma via de mão dupla e quando nós plantamos, nós colhemos. É normal. Não adianta você fazer para receber, mas consequentemente ali na frente vai ser diferente. As suas escolhas de hoje vão fazer diferença amanhã. As suas atitudes de hoje vão melhorar também o seu amanhã. Sem falar que você vai estar bem. Você vai ficar bem consigo mesmo e vai ficar bem com Deus. Como é que nós nos aproximamos de Deus no final do dia quando fazemos o mal para alguém? Quando respondemos de qualquer jeito ou quando tem algo nos perturbando a consciência porque maltratamos alguém? Eu sei, é difícil, não dá. Deus sabe todas as coisas e sabe o que vai no seu e no meu coração. E eu posso esconder as minhas atitudes das outras pessoas, mas de Deus não. Eu vou contar uma pequena história para você entender o que eu quero dizer em relação às consequências dos nossos atos, sabe? Quando nós fazemos o bem, automaticamente acaba acontecendo algo bom para nós. Olha só, um homem foi chamado para pintar um barco. Era um barco de pesca, um barco muito bonito, mas ele estava assim bem velho, já desgastado com o tempo, né? E um senhor muito rico tinha lá um barco de pesca, estava lá e ele chamou então um profissional para pintar o barco, apenas pintar o barco. E ele pintou nas cores branco, vermelho, azul, ficou lindo, lindo, lindo o barco. Umas cores vibrantes e brilhantes, sabe? Muito bonitas, tintas muito boas. E aí ele percebeu que tinha um vazamento. Ele não foi pago para aquilo. Ele não chamou o homem e falou, tem um problema aqui, já não quer que eu resolva? Ele já estava ali, já estava com as ferramentas, ele simplesmente resolveu o problema. Depois que terminou, ele foi contratado para pintar o barco. Certo? Ele não foi chamado para fazer ou consertar nada no barco. Então ele também não mencionou, falou, não foi contratado para isso, mas eu acabei fazendo, fiz por minha conta, fiz porque eu quis, fiz porque eu quero fazer o bem para as pessoas, estou vendo um problema, vou resolver.
aquele homem recebeu dinheiro pelo trabalho de pintar o barco, não mencionou nada e foi embora para casa. E então, aquele dia, ele foi para casa, descansou à noite e tal. No outro dia, o homem que havia contratado ele para pintar o barco bateu a porta, chegou lá. Ele atendeu, ele falou: "Poxa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo certinho? O senhor gostou da pintura do barco?" "Gostei. E eu vim trazer esse outro cheque para você." Ele olhou um cheque com um valor assim absurdo, né? Muito alto em relação ao que ele já havia recebido. Ele falou: "Olha, eu não estou entendendo, o senhor já me pagou. E por que esse valor aqui? O que aconteceu? Por que o senhor está me dando esse cheque?" Ele falou: "Olha, porque você fez algo a mais, você consertou o barco. Ele estava com problema, eu não pedi para você arrumar e você arrumou." Ele falou: "Tudo bem, eu estava lá com a ferramenta, estava lá no jeito, estava tudo certo, aproveitei, vi que estava com defeito, que tinha um problema, que tinha um vazamento e eu arrumei. Mas esse valor é absurdo, até mesmo pelo trabalho que eu fiz, é insignificante, é coisa simples, coisa que eu resolvi na hora." Ele falou: "Pois é. Mas vou lhe contar a história do que aconteceu. Eu esqueci do problema. Senão eu teria lhe falado. Mas eu acabei esquecendo, falei para você pintar o barco e assim você fez. Você observou o problema e nem mesmo questionou, nem mesmo falou comigo, você resolveu o problema. E quando você foi receber, você também não mencionou. E eu não lembrei. Quando eu cheguei em casa à tardinha, eu vi que os meus filhos haviam pego o barco e ido mar adentro para pescar. Me bateu um desespero, porque daí eu lembrei do problema do barco, eu lembrei que o barco tinha um vazamento e que se eles fossem para alto mar, eles teriam problemas." O senhor imagina a alegria quando eu vi meus filhos chegando são e salvos? E que eu fui examinar o barco e vi que o senhor havia consertado? Eu não estou lhe pagando pelo valor do seu trabalho. O senhor fez algo além e salvou a vida dos meus filhos. Isso não tem preço. Se eu fosse realmente lhe pagar, eu não teria quantia suficiente para isso. Mas aceite o que eu estou lhe passando com a minha gratidão." E abraçou aquele homem, sabe, de uma forma muito carinhosa e agradeceu imensamente porque os seus filhos estavam sãos e salvos. Você entende o que eu quero dizer? Sabe, ele não precisava ter feito aquilo. Não importa para quem, não importa o que você vai ter de volta, não é isso. Ajude, ampare, enxugue as lágrimas no rosto das pessoas, sabe? Trate com carinho, escute com atenção, faça a diferença nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Transmita felicidade, paz, segurança, amor, abrace, acolhe. É tão simples. Nesse mundo nós não estamos sozinhos. Nós não somos uma ilha. Uma hora nós vamos precisar. E assim as coisas vão fluir naturalmente, sabe? Entende o que eu quero dizer? Traga Deus para perto de você. Traga Ele para perto de você para trabalhar o seu coração e fazer de você um homem e uma mulher diferente, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.